Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Aí você tá jogando em casa contra um time do Z4 que tá com inúmeras dificuldades, que não tá ganhando de ninguém. Gente, o Fortaleza não ganhou do Grêmio. Estou com poder de fala para falar sobre isso. O Fortaleza não ganhou do Grêmio. O Fortaleza não ganha de ninguém. Aí você simplesmente rifa o jogo, na tua casa, nas vésperas de um jogo decisivo, que pode te ajudar, inclusive, a ter moral, confiança para a partida. Cara, você imagina, você perde o jogo hoje. E foi por pouco, tá? O Corinthians empatou os 49. Aí você perde o jogo de hoje, como é que você vai jogar na quarta-feira? O teu elenco desgastado igualmente, né? Porque os caras correram que nem uns loucos por 50 minutos. Você no máximo consegue um ponto. São 9 jogos em Itaquera. 4 vitórias. 9 jogos em Itaquera. 4 vitórias. Nos últimos 9 jogos pelo Brasileiro, 1 vitória. O Corinthians está brincando com a coisa séria. Esse campeonato, ele tá muito difícil na parte de baixo. Muito difícil. Gente, o Fortaleza estava saindo com a vitória sobre o Corinthians. Vasco e Santos estavam na zona. O Fortaleza apenas empatou, ele segue na zona com o Santos. E o Vasco tá ali. Tem muita gente querendo entrar. E o Corinthians, ele tá meio que se convidando. Pô, de novo, cara. De novo, não é possível. É que não vai acontecer, porque o time titular é muito bom. O time titular do Corinthians, a discrepância entre o time titular do Corinthians e o time reserva talvez seja a maior da Série A. A maior da Série A. Cara, o time reserva do Corinthians, não é que ele não pega G6 ou pega Z4. Ele não classifica entre os 4 da Série B. O time reserva do Corinthians não fica entre os 4 da Série B. Vocês estão acompanhando a Série B. A Série B tá super competitiva. Esse time reserva do Corinthians ia ter trabalho na Série B. E aí os caras acham que o time reserva do Corinthians pode jogar e ganhar do Fortaleza, que tá mal das pernas, mas, porra, vem cá, tem bons jogadores ali, né? Não dá pra menosprezar assim. Não dá pra rifar um campeonato assim. Aí, pô, não dá pra jogar 60, 70, 80 minutos. Dá pra jogar 50, 53. Mas não dá pra jogar 60, não dá pra jogar 65. Ah, peraí. Cara, é desesperador. É desesperador. Porque não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Ninguém vai conseguir me convencer. Porque tem algumas posições que elas são assim... específicas. A lateral direita. O senhor Félix Torres, ele não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Não vou acabar com a carreira dele. Mas o nível, a exigência ali, não é para o senhor Félix Torres. O Léo Maná, infelizmente, também não tem condições. Aí o Mateuzinho, que custou mais de 20 milhões de reais ao Corinthians, ele não podia jogar hoje, quarta-feira? Vocês vão me explicar, vão me convencer. E olha que eu não estou exigindo muito. Eu estou querendo o Mateuzinho. Que o Mateuzinho não podia jogar hoje, quarta. Ah, mas o nível de intensidade dele vai cair. Aí ele jogar 53 minutos, tá bom? Para buscar desesperadamente um resultado, no mínimo um empate, no máximo, aliás. O André Carrilho, ele vem sofrendo fisicamente. Hoje ele entrou muito bem. Esse eu até entendo. Porque você bota ele 90 hoje, ele não vai jogar no mesmo nível 90 contra o Palmeiras. Tá claro? Deve ter uma análise lá que, tipo assim, ó, o Carrilho tá a ponto de estourar, o Carrilho tá com déficit. Não sei o que ele fez nas férias, né? Daqui a pouco o cara volta, né? Não consegue. Às vezes acontece. Tem uma pausa. Houve uma pausa ali, aí o cara não recuperou. Tem a cartilha para os caras treinarem nas férias, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu não sei. Não estou aqui dizendo que o Carrilho não foi profissional, não é isso. Mas às vezes o cara volta, se apresenta um pouquinho acima do peso, taxa de gordura meio equivocada, questão de força, de resistência, às vezes tem que fazer um trabalho específico, às vezes o cara não tá legal. Ok? E eu tô sentindo isso do Carrilho. E aí o jogo dele diminui, né? Porque o Carrilho, ele é um cara que dá um dinamismo pelo lado direito do campo. Hoje ele entrou muito bem. Jogou só o segundo tempo, entrou muito bem. Esse ok, tá? Agora, cara, o Yuri é um cavalo. O Yuri é um cavalo. Ele tá voltando de lesão, ele tá querendo jogar, ele tá com ritmo de jogo. Ele não podia ter jogado hoje.
Ele não podia ter jogado, nem que você tirasse ele no começo do segundo tempo. Porque provavelmente ele não perderia, até perdeu um gol, né? Mas ele não perderia os gols que o Romero perdeu, gente. Romero e Thales Magno. Cara, Romero e Thales Magno é um ataque de pânico no torcedor. Não tem como, não tem como. O Corinthians até construiu, até jogou bem o primeiro tempo em termos de posse, depois que tomou um gol, né? Um gol bizarro nas costas do Félix Torres, mas até conseguiu chegar. Só que o principal jogador do time, do ataque, foi o Fabrício Angeleri. Por quê? Porque não tem ataque. Porque o Thales e o Romero não tem a menor condição. Mas o senhor Dorival não sabe disso. Eu sei que eles são ativos do clube, eu sei que eles têm que jogar. Só que, na verdade, eles não têm que jogar, né? Eles têm que entrar lá, quando, enfim, o Yuri cansar lá, depois que o jogo tá resolvido. Porque depender desses caras não dá, gente. Não dá, não tem condição. E aí foi o que ele fez. Ele rifou um jogo, colocando esses caras no ataque. E me admira o Dorival, que passou 2 meses jogando com esses caras, porque o Yuri estava fora. E ele tinha que botar um ataque com Thales e Romero. Ele não teve outra alternativa. E ele sofreu. Ele não conseguia fazer gol. E aí, na primeira oportunidade, ele bota de novo os caras. Como é que a gente vai competir, né, com um elenco fraco e jogar em várias competições? Não tem como, velho. Não tem como. Então, assim, taticamente, não tem muito o que inventar. Entendeu? Não tem muito o que inventar. Ataca com linha de 3, defende com linha de 4, como todo mundo tem feito. Não sei se os poucos jogos que eu vi do Mundial, os poucos jogos que eu vejo da Europa, todo mundo joga assim. O futebol vai sobressair. Anota isso aí que eu vou falar agora. Vai se sobressair algum time que apareça com algo diferente. Tipo o Diniz louco, assim. Tipo o Guardiola, né? Quando apareceu com algo diferente com aquele Barcelona lá atrás. Não era nem o Barcelona do Neymar, viu? Era o Barcelona que tinha aquele Davi Villa. Era Davi Villa o nome dele? Esqueci o nome daquele atacante que jogava lá junto com o tio Messi. Enfim, lá atrás, tá? Jogava até aquele Adriano, lateral que era do Curitiba. Enfim, hoje todo mundo joga muito igual. Então o que vai acontecer? Qualidade técnica, para um ou outro sobressair. Saúde física, principalmente. Era o Villa, né? Isso, tá? Era o Villa. O atacante Villa espanhol, né? Era o espanhol, tá? Então hoje, né? Os times jogam muito de forma parecida, né? E o Corinthians não conseguiu ganhar de um Fortaleza fraco, porque não tem elenco. No primeiro tempo perdeu o time reserva do Corinthians, perdeu para o time titular do Fortaleza, entendeu? Poderia ter empatado, vencido, enfim, poderia, mas não conseguiu. Não conseguiu porque o elenco é fraco. E no segundo tempo, bom, você joga o primeiro e o segundo tempo com o time titular, o Corinthians ganha do Fortaleza, velho. O Corinthians ganha do Fortaleza, não tem como. Só que o que acontece, tá? Só que o que acontece, o Corinthians, se joga com o time titular, ganha do Fortaleza, correto? Ganha do Fortaleza. Só que tem uma coisa, se a gente joga com o titular hoje, com os titulares hoje, os 100 minutos, a chance da gente ser atropelado pelo Palmeiras na quarta é muito grande. Porque a gente tem uma característica de um elenco cansado, de um elenco de jogadores acima de 30 anos, de um elenco de atletas, né, que são acomodados. Alguns até baladeiros. Tudo bem que então parece que estão dando uma segurada aí na última semana. Então, cara, não adianta. Não adianta o Carrillo correu hoje. Correu porque não estava descansado. Os demais jogadores em campo estavam todos já cansados. Ele jogou 20 minutos, sei lá. Por isso que marcou o gol e correu. Agora, se põe um time titular, a gente ganha o jogo. Só que na quarta-feira, a situação ia ficar um pouco difícil. Eu sei que vocês querem ouvir algo radical, que o Dorival não presta, que o Dorival tem que cair hoje. Beleza, o Dorival cai hoje. Quando a gente não tem técnico nem no sub-20, pô. Você vai pôr quem na quarta-feira? Você acha que o Corinthians vai conseguir contratar alguém? A gente ganha o primeiro jogo. Vamos falar. Tá muito difícil analisar futebol com a cabeça da internet. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não vivo de pressão. Né? Por exemplo, o pessoal tá perguntando aí, o Dorival cair quarta-feira é justo. Por mim, nem sei se é justo. Com esse elenco horrível aí, nem sei se é justo. Mas se ele cair na quarta-feira por conta de uma eliminação, você não vai ver eu defender Dorival. De jeito nenhum. Agora, pô, falar em caída do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza, que mundo nós estamos vivendo, meu? Não, que mundo nós estamos vivendo? Adiantou demitir o Luxemburgo depois de perder o jogo de ida de uma semifinal de Sul-Americana? Hein?
O que adiantou pro jogo de volta? Vocês acham que vão chegar alguém, vai demitir o cara hoje, vai chegar alguém, imagina a vida desse técnico, que se chegasse, imagina a vida do Vojvoda. Cara, é muita loucura, desculpa, velho. Desculpa, se quem quiser ouvir outra coisa, né, tem outro lugar aí pra assistir de gente idiota. Aqui não. Vamos supor, chega o Vojvoda na segunda-feira. Aí o Vojvoda vai para um Corinthians e Palmeiras na quarta. Imagine se ele é eliminado. O que todo mundo ia falar? Pô, meu irmão, foram demitir o Dorival, o cara ganhou o primeiro jogo, tinha que deixar o cara pro segundo jogo, e agora nós estamos falando em queda do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza. Salve, Fiel Corintiana, realmente, né, eu concordo plenamente com o que você me falou, tá? Não tem condição de demitir o Dorival hoje, trazer o Vojvoda na véspera de um derby, né? Primeiro que eu duvido muito que o Vojvoda iria querer estrear no derby, né? Provavelmente seria o técnico interino aí que iria entrar, né? E técnico interino é aquela coisa, né? Não dá pra culpar porque o cara é interino, né? Então não adianta nada a pessoa cobrar, pedir demissão, porque o cara é interino, o cara tá ali temporariamente, né? Não é um técnico ali fixo, né? Mas ainda assim, eu duvidaria muito que o Vojvoda iria querer estrear no derby, né? E se mesmo assim ele fosse estrear e perdesse, o cara já iria estrear da pior maneira possível. Então, infelizmente, é Dorival até quarta-feira para ver no que dá e esperar para aguardar, né?